o Conselho Nacional de Justiça criou a Comissão Permanente de Articulação Federativa e Parlamentar para identificar e conhecer de perto o andamento dos projetos legislativos de interesse do Judiciário que tramitam no Congresso Nacional. O presidente da comissão, conselheiro Bruno Dantas, afirma que o Conselho não é apenas um órgão fiscalizador, mas também auxilia questões ligadas ao Judiciário. O CNJ tinha uma comissão de mero acompanhamento legislativo. Quando o presidente Carlos Aires Brito assumiu aqui no CNJ, nós apresentamos para ele uma ideia de ampliar o escopo daquela comissão. E a partir desse trabalho que já vinha sendo feito com muita competência pelo conselheiro Marcelo Nobre, nós ampliamos a atuação da comissão justamente para fazer esse trabalho de acompanhamento legislativo, mas nós percebíamos que havia a necessidade de se fazer uma interlocução mais direta com os tribunais nos estados, com os governadores, com as assembleias legislativas, isso sem deixar de falar no Congresso Nacional. Segundo o conselheiro, o objetivo da comissão é selecionar, agilizar e priorizar os projetos legislativos, auxiliando no planejamento estratégico nacional do Poder Judiciário. Depois de debater os temas de interesse com os tribunais, Ordem dos Advogados e Ministério Público, o CNJ pode ainda promover encontros com governadores e parlamentares para defender a aprovação dos projetos selecionados. Essa comissão, ela, em primeiro lugar, faz o acompanhamento das propostas legislativas que estão no Poder Legislativo, seja nas Assembleias Legislativas Estaduais, naqueles projetos que são da sua competência, seja no Congresso Nacional. Os projetos que estão nas Assembleias Legislativas, em geral, são projetos de iniciativa dos Tribunais de Justiça. E os projetos que estão no Congresso Nacional são tanto projetos de iniciativa dos Tribunais Superiores, quanto também do Tribunal de Justiça do DF. Além disso, o Congresso Nacional tem uma gama de competências sobre matérias que impactam diretamente na vida do judiciário. E aí estou falando de direito civil, de direito penal, de direito eleitoral, de direito trabalhista, de direito processual civil, direito processual penal, direito processual penal militar. A comissão permanente vai promover diversos encontros regionais para avaliar os projetos de interesse. Todas as propostas relacionadas às justiças estadual e federal serão colocadas na agenda legislativa do Poder Judiciário. Com isso, o CNJ terá um único banco de dados, possibilitando o acompanhamento desses processos. Nós vamos discutir essa lista com os demais atores do sistema de justiça. E a partir daí nós vamos cotejar com os projetos estratégicos do CNJ para estabelecer uma lista que não seja tão extensa como a lista de projetos que os tribunais não encaminharam, mas uma lista que seja possível de nós executarmos num prazo relativamente curto. Nós vamos montar uma agenda para o Congresso Nacional, que nós entregaremos ao presidente do Congresso Nacional, e nós vamos também fazer agendas estaduais, para que nós possamos encaminhar aos governadores de cada um dos estados, dizendo quais são as propostas que estão em tramitação nos respectivos poderes legislativos, seja no Congresso, seja nas Assembleias, e aí defendermos essa aprovação, justamente para que esses tribunais estejam alinhados estrategicamente com os projetos do Conselho Nacional de Justiça. No Congresso Nacional, os projetos que alteram a estrutura do Judiciário e leis processuais, como, por exemplo, o Código de Processo Civil, também estão sendo acompanhados pela comissão. Para Bruno Dantas, essa iniciativa do CNJ vai aumentar a celeridade na tramitação dos projetos de lei. O Conselho Nacional de Justiça é ator, e é um ator que vai se pronunciar, que pretende se reunir com líderes partidários, no caso do Congresso Nacional, com os presidentes da Câmara e do Senado, e também no âmbito dos estados, nós pretendemos nos reunir com os governadores, com os presidentes das Assembleias Legislativas, se for necessário, com secretários de Planejamento e de Fazenda, porque nós sabemos da dificuldade que muitas vezes os nossos tribunais têm na negociação de orçamento, na negociação de projetos para a criação de cargos. Então, nós acreditamos que o Conselho Nacional de Justiça tem também esse papel e pode prestar esse auxílio grande para os nossos tribunais.